Olá, pessoal! Muito boa tarde! Sejam bem-vindos aí a mais um Despertar Consciente, ao vivo aqui com vocês toda terça e toda quinta às 13 horas, batendo um papo com vocês aqui sobre algum tema que possa trazer contribuição para vocês aí no dia a dia, para ter uma vida mais leve, mais tranquila, todos os dias, e todo mundo sempre tem alguma questão para ser resolvida, né? Então, a proposta aqui é para que essas situações te façam crescer e não gerar novos problemas, para que você cresça com qualquer desafio, seja qual você esteja passando. Essa é a proposta do nosso Despertar Consciente. Quem já estiver ao vivo comigo aí, por gentileza, vai me dando feedback aí, como é que tá o áudio, tá a imagem, se tá ok. Se tiver algum barulhinho, que se não estiver atrapalhando muito vocês aí, se estiver atrapalhando, vocês me avisam, que eu ainda estou na reforma aqui no andar de cima, então pode ser que tenha algum barulhinho aí, então é por causa disso. Mas se o barulho estiver muito, estiver atrapalhando, vocês vão me dando feedback, tá? Vocês vão me avisando aí para eu poder me organizando aqui para que vocês extraiam o melhor possível aí do nosso encontro, ok? Bom, antes de começar, um recadinho, Despertar Consciente, toda terça e quinta às 13 horas, eu aqui ao vivo com vocês. Na próxima quinta-feira vai ser feriado, vou ter um compromisso, então não vou conseguir estar com vocês aqui na próxima quinta-feira, mas voltamos às nossas atividades aí na terça e quinta da semana que vem, normalmente, tá? E aproveitando, já fica o convite para vocês, eu vou dar início à nova jornada, tá? E a nova jornada que eu vou trazer para vocês aqui, onde eu vou explorar com mais profundidade sobre o tema, vai ser sobre controle. Ano passado fiz uma maratona sobre controle com vocês, feedback foi muito legal, então vou buscar trazer de uma forma ainda mais aprofundada para vocês, ok? Então, na semana que vem, o Despertar Consciente já começa já dentro dessa nova programação. Então, eu vou ter uma sequência do Despertar Consciente com assuntos do controle, depois vai ter uma maratona de aulas ao vivo e gratuita para vocês explorarem. Então, todos os conteúdos vão se alimentando, tá? Tanto o assunto do Despertar Consciente, quanto também a jornada do combate ao controle, que vai começar também no finalzinho do mês, ok? Então fica aí o recadinho para vocês. Na verdade, no comecinho do mês, né? Vai começar no dia 1º de julho, tá? É o dia do meu aniversário, então deixando de presente para vocês aí essa jornada que está sendo preparada com muito carinho. Bom, mês de junho, mês dos namorados, não poderia ficar de fora no Despertar Consciente. É um conteúdo sobre relacionamentos, tá? Então, qual que é a proposta do bate-papo de hoje com vocês? Separei vários tópicos aqui de alguns desafios dentro de um relacionamento em desequilíbrio e como que a terapia pode ajudar vocês, tá? Então, quem já tem alguma terapia vai poder usar esse material do assunto de hoje para poder direcionar e ter uma precisão. Quem já é meu aluno ou meu cliente que faz atendimento individual comigo, ou quem já passou por meus cursos e treinamentos, vai poder direcionar também o conteúdo para essa demanda. E para você que nem sabe que terapia existe, fica aqui a dica para você, se precisar de ajuda, né? Tem a opção do atendimento individual, tem o processo Meu Trabalho, tem vários outros terapeutas aí, caso você se identifique com algum outro, com alguma outra linha terapêutica, né? E para quem não precisa de terapia e talvez, né, o próprio conteúdo aqui já te traga alguma reflexão e possa te ajudar no desafio, seja qual for o que você estiver passando. Então essa é a proposta, um assunto que dê para encaixar em todas as necessidades e todas as demandas. Então eu vou trazer aqui algumas reflexões muito importantes aqui para vocês e direcionar também como que a terapia pode ajudar em cada um desses pontos, ok? Então vamos lá, problema nos relacionamentos, desequilíbrio no relacionamento. Eu vou focar aqui hoje no relacionamento afetivo. Como é um assunto muito extenso, né, isso aqui daria para poder ficar horas falando. Então eu separei alguns pontos importantes aqui. Se vocês gostarem do conteúdo, depois me deem o feedback, de repente a gente pode dar continuidade no tema, porque são vários tópicos, né, para poder abordar, são várias necessidades dentro de cada demanda e pode ser que dentro do seu relacionamento algumas dessas questões possam fazer sentido, outras não. Então eu vou buscar trazer aqui algumas situações mais comuns para que eu atenda a necessidade da maioria de vocês. E como vocês já sabem, Despertar Consciente aqui, eu estou à disposição de vocês. Então, se vocês quiserem que eu explore mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, vai me dando seu feedback, que vai ser um prazer interagir com vocês, tá? Bom,
Primeiro ponto de relacionamento. Normalmente os relacionamentos, alguns dão problemas a longo prazo, outros já começam com problemas, e outros talvez deveriam nem ter começado. Então eu vou começar a buscar fazer uma linha de raciocínio aqui de um problema que se começa no início, né? Claro, começa no início, ficou redundante, mas vamos lá. Bom, qual que é a ideia de um relacionamento? Tá? A ideia de um relacionamento é somar. Tá? A ideia de um relacionamento é para que some e que o casal, cada um com as suas qualidades, se essas qualidades se somam e vocês passam a fazer parte de uma unidade, né? E que vão colhendo frutos dessa união. A ideia resumida, inicial, é essa. Isso podemos trazer por vários ângulos de análise diferente, né? Podemos até trazer com o conceito oriental do yin e do yang. Os homens tendem a ser mais yang, mais racional, mais proativo. As mulheres tendem a ser mais yin, né? Mais emotivas, mais o emocional. Tanto hoje que nós temos vários problemas na nossa sociedade porque essa polaridade está totalmente invertida devido à necessidade de momento, à necessidade pessoal ou desequilíbrios emocionais e traumas. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui hoje. Mas qual que é a ideia? Os homens tendem a ser mais yang e as mulheres tendem a ser mais yin. Todos nós, né, já temos yin e yang dentro de cada um de nós. Essas duas forças agindo e influenciando na nossa vida e na nossa realidade. Tá? Então não é que o homem é yang e a mulher é yin. Até porque nós podemos perceber que tem homens que têm a predominância dessa força yin e tem mulheres que têm a predominância yang. Mas a ordem natural das coisas é que o homem seja mais yang e a mulher seja mais yin. Qual que é a ideia dos relacionamentos afetivos? Para que os dois se unam e essas qualidades se complementam. Por isso que a intenção de um casal é muito mais forte de uma pessoa sozinha. Não é uma necessidade. Digamos que seja um bônus da nossa Matrix para facilitar os resultados. Então, por isso que eu disse, todo mundo já tem o seu poder criativo dentro de cada um de nós, né? Dentro de cada um de si, já tem essa força yin e yang atuando. Quando ela está em equilíbrio, você aumenta o seu magnetismo pessoal. Então você consegue colocar em prática. Agora, quando você soma forças, então isso tende a facilitar. Então a ideia de um relacionamento afetivo é para isso, é para somar. Só que onde que entra então os problemas? As pessoas muitas das vezes não sabem disso e o relacionamento, ela entra numa relação por vários outros motivos que está longe disso. Então, muitos entram no relacionamento para fugir de uma carência, para fugir do relacionamento conturbado em casa, ou porque confundiu um elogio, uma sensação prazerosa, talvez de ser notada por acúmulos de carência, de rejeição, de abandono, ou por expectativas depositadas no companheiro, ou esperando que o companheiro supra lacunas não preenchidas, seja desde a infância, seja de questões recentes. Então, um relacionamento passa a ser compensações ou fuga, vários outros motivos que não são para somar, né? Por tentativa e erro pode até achar algum que some, né? Que some não no sentido de sumir, eu falo no sentido de agregar, né? Só que quando essa conotação está em desequilíbrio, já está comprometido o resultado e, consequentemente, o relacionamento. Então, por isso que é importante a pessoa ter consciência do relacionamento que ela está entrando, né? Qual o motivo que te levou a escolher esse relacionamento? É o que tinha de momento? É o que escolheram para você? É o que você escolheu inconsciente? É aquele que apareceu por tentativa e erro? É aquele que veio só para reproduzir os padrões, né? Então são algumas questões que, quando já começa com essa conotação, já tende a ter um desequilíbrio lá na frente ou já mesmo no início, né? Então, esse é um dos pontos. Outros motivos também que costumam gerar problemas nos relacionamentos. Muito comum, né? Que eu recebo muito essa queixa dos alunos e clientes. Ciúmes. Então, o ciúme também impacta diretamente no resultado dos relacionamentos. Só que muitas pessoas tentam resolver o ciúme largando para lá ou tentando controlar, né? Aí eu já tenho tema aí da nossa próxima jornada e os próximos encontros. Mas muitas pessoas tentam resolver um problema com outro problema. Ciúme não se resolve com mais controle. Ciúme não se resolve largando para lá.
Então eu sou ciumento, eu vou deixar para que ele faça o que quiser fazer. Ou eu sou ciumento, então eu vou controlar para que esteja debaixo do meu campo de visão, para que nada aconteça. São formas desequilibradas de tentar solucionar um problema. Tentar resolver um problema com outro problema. Então, essa reflexão aqui vale não só para os relacionamentos, mas para qualquer outro problema que você possa estar passando. Tá? Que é o quê? Encontrar o que está por trás deste problema. O que causou, o que iniciou. Vou trazer um exemplo do ciúmes, por exemplo. O ciúme, ele não é o problema, ele ainda é uma consequência. O ciúme, ele é uma consequência de complexos de inferioridades, de insegurança, de medo, de crenças limitantes, de padrões projetados dos relacionamentos anteriores, ou de relacionamento que nem era seu, talvez era um padrão do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, de alguém que você convivia e que tinha muita insegurança nesse relacionamento, muito ciúme, e você aprendeu com eles, que são as primeiras referências de relacionamento que você possa ter aprendido e entendeu que é assim e levou isso para uma vida. Percebe? Então é entender a base e a origem desses desequilíbrios para que você busque solução com a solução e não buscar solução com outro problema. Percebe? Porque aí uma coisa vai alimentando a outra e vai virando uma bola de neve. Então esse aqui é um dos exemplos para que eu gostaria de trazer para vocês verem na prática, né, que eu estou citando vários tópicos, mas eu gosto sempre de trazer alguns exemplos para ficar mais claro no dia a dia, para não ficar só um conteúdo aqui racional, para que vocês consigam trazer isso para o dia a dia de vocês. Então, quando vocês estiverem passando, por exemplo, por uma questão de ciúme, o ciúme não vai resolver com controle ou com largar para lá. Né? O ciúme ele vai resolver quando você entende o que está por trás dele. E estou trazendo, né, o exemplo do ciúme, mas isso vale para qualquer outro tipo de problema que você possa estar passando no dia a dia. Porque quando você encontra a real causa do problema, o que está por trás dele, te coloca em condições de solucionar na raiz. Então, se você passa a ser uma pessoa com autoconfiança, se você já checou as suas crenças que não cabem com a realidade que você deseja vivenciar, se você já começa a separar quais padrões são seus e quais são dos seus pais, e você escolhe não projetar na sua vida padrões que não são seus, quando você resolve levar para o seu relacionamento atual apenas a experiência dos relacionamentos anteriores e não os problemas, as inseguranças, os traumas, as mágoas ou as compensações dos relacionamentos anteriores, então é onde que você consegue se libertar e colocar em prática talvez aquilo que você até já entendeu com a sua razão. Porque tem gente que está preso num padrão de ciúmes, por exemplo, e nem sabe que é ciumenta ou ciumento, ou sabe que é, mas vê isso como uma vantagem ou uma necessidade. Então essa pessoa dificilmente vai conseguir buscar uma solução para isso, porque ela nem tem ideia do quanto isso possa estar desequilibrando a vida dela. Outros já entendem, já estão até tentando resolver esse problema, ou até estão se culpando pelas atitudes ciumentas que têm, mas não conseguem pôr em prática, que é o que eu falo dos meus encontros, é procurar a solução onde não perdeu. Então quando você consegue entender os bastidores da sua consciência, o que está por trás da natureza das suas escolhas, seja uma escolha de ciúme, de vivenciar um problema no relacionamento, um desequilíbrio aqui, outro ali, você coloca então em condições de estar trabalhando as reais causas desses problemas. E essa é a proposta do despertar consciente aqui, trazer sempre esses bastidores para que você traga clareza para as suas escolhas e esteja cada vez mais consciente na sua vida. Seja consciente no seu relacionamento, na sua profissão, no seu trabalho, seja em qual área da sua vida você deseja. Então esse é um ponto muito importante, né? Falei aqui da questão da reprodução de padrões, que é um outro tópico que eu anotei para a gente abordar. Reprodução de padrão. Que padrão é esse? Aquele padrão que você assistiu dos seus pais, como os que eles se relacionavam, dos seus irmãos mais velhos, dos seus avós, dos seus tios. Então essa é a primeira experiência de relacionamento que a pessoa tem. E depois ela começa a projetar essas carências do passado, esses traumas, essas rejeições, as crenças, o que acreditou, o que ouviu, o que percebeu, o que espelhou e modelou este comportamento. Então a sua vida hoje ela passa a ser uma extensão daquilo que você decodificou ao longo da sua experiência. E se não houve um filtro em algum momento ali da sua vida, essas projeções passam a ser inconscientes e você fica preso num piloto automático, apenas reagindo aos eventos, né?
Então esse aqui é um outro ponto também muito importante. Agora falando um pouquinho de problemas, falei aqui de alguns que já se iniciam, né? Agora eu vou trazer um exemplo talvez daquela pessoa que começou bem um relacionamento, né? Teve uma peneira, né? Para poder iniciar um relacionamento, mas começou a desenvolver problemas e desequilíbrios no decorrer desse caminho. Então aqui algumas dicas para quem se encaixa nessa situação. É muito comum um relacionamento começar bem e depois vir outros problemas. Por que isso se dá? Lembra que eu falei no início do nosso encontro hoje? Um relacionamento ele vem para somar. A ideia inicial de um relacionamento é unir propósitos, objetivos, metas. Não que você tenha que ser 100% compatível, né? Porque estamos falando de uma outra consciência. Então não é que a pessoa tem que ser uma cópia sua. Mas quanto mais parecido e próximos forem os objetivos, melhor. Porque quanto mais for divergente esses objetivos, metas, forma de pensar, conceitos, é aonde que tende a se distanciar. E nós, seres humanos, nós mudamos o tempo inteiro. Você hoje, depois dessa live, você vai ser diferente do que você era quando você entrou. Quando você acordou hoje, você já é diferente do que foi ontem. Talvez uma experiência que você passou ontem contribuiu para você ser uma pessoa diferente hoje. Então imagina isso a longo prazo. Então, muitos de alguns objetivos, metas, conceitos, forma de pensar, forma de sentir, forma de agir, coisa que talvez você aceitava, não aceita mais, que você era tolerante antes, não é mais. Alguma meta que era há 10 anos atrás já não é mais a mesma meta que é hoje. Então o ser humano ele tem essa capacidade e essa habilidade para se transformar cada dia ou até cada minuto, né, para se transformar. E isso não é um problema. Na verdade, isso é neutro, né? Então, a pessoa vai determinar se essa capacidade de mudança é boa ou ruim. Quando vocês usam essa capacidade de mudança em objetivos comuns, isso é um extremo aliado para vocês. Agora, quando essa mudança ela vem no outro extremo, é aonde que então começam os problemas. Então, muitas pessoas estão presas a ideias do passado e o companheiro talvez já está pensando diferente. Muitos talvez dos conceitos já mudaram. E aí entra um segundo problema que se casa com esse. A dificuldade em comunicação. Os relacionamentos hoje eles não se comunicam, eles são empurrados pela barriga por deduções. Então o marido ele acha que a esposa está entendendo, ele acha que ela sabe o que ele está sentindo, o que ele está passando. A esposa vice-versa. Acha que o marido sabe, ou uma frase incompleta, ou uma atitude que ela fez, ela acha que ele vai deduzir o que está acontecendo com ela. Ou muitas das vezes tem medo de ter um diálogo dentro do relacionamento, medo de não ser compreendido, medo de ser julgado ou de gerar algum conflito. São N motivos que geram uma dificuldade de se comunicar. Então essa dificuldade de comunicar entra no achismo. Um acha que o outro acha tal coisa e as ideias vão mudando, um não compartilha com o outro e o outro acha que o outro ainda pensa igual ele, já mudou e está querendo outra coisa. Então essa dificuldade de se comunicar, de expressar até as próprias emoções, ter uma liberdade de falar num relacionamento, falar assim, olha, hoje eu não estou num bom dia porque você fez isso e isso eu não gostei. Ou hoje eu não estou num bom dia porque é algo que não tem nada a ver com você, é algo que tem acontecido no meu trabalho. Não existe essa comunicação. Ou algo que você fez me desagradou, como que a gente pode resolver isso? E o como pode resolver é como que os dois podem resolver. Não é que o outro resolva para se encaixar a necessidade e a vontade do outro. Então essa falta de comunicação também gera essa incompatibilidade no pensar, no sentir, no agir, nas metas. E isso vai desgastando o relacionamento também. Então passa por essa dificuldade em comunicar. Então muitos não se comunicam e nem sabem que essa falta de comunicação está presente, que é um problema no relacionamento deles. Outros já até sabem, mas não conseguem colocar em prática um relacionamento. Por quê? Esbarra então em traumas do passado. Como que era seu relacionamento em comunicação dentro da sua casa? Seu pai se comunicava com a sua mãe? Tinha diálogo entre eles? E vice-versa? Tinha diálogo entre você e seus irmãos? Você tinha a liberdade de se expressar dentro da sua casa?
Você poderia falar quando estava com raiva, poderia chorar quando estava triste, poderia xingar quando estava com raiva, poderia se esconder quando tinha medo, poderia demonstrar algum tipo de fraqueza ou incapacidade quando errava, ou quando tinha medo, ou quando tinha insegurança. Todos esses traumas do passado podem te colocar hoje numa condição onde você não consegue se comunicar. Como que era a sua relação, na sua comunicação com seus colegas na escola, a apresentação no dia de trabalho, tudo são traumas em relação à comunicação e à liberdade de expressão. Então, isso a longo prazo pode gerar uma dificuldade de se comunicar no relacionamento. Então, hoje a pessoa não se comunica e nem sabe o porquê. E essa falta de comunicação pode gerar outros problemas dentro do próprio relacionamento. E quais são esses outros problemas? Talvez se sente rejeitado pela esposa, porque não ouviu um elogio, porque não ouviu um reconhecimento. E talvez esse reconhecimento talvez já até teve, mas passou despercebido, porque talvez é um reconhecimento reprimido que está buscando do pai ou da mãe lá atrás. E aí se a esposa ou o marido faz algum elogio hoje, vai entrar aqui e sair aqui, porque essa espera desse reconhecimento é lá de trás. Mas ela não tem consciência disso, ela nem sabe desses aspectos inconscientes que influenciam, nem sabe da existência de terapia para trabalhar tudo isso e deposita essa expectativa no companheiro. E aí quando não tem, vai acumulando um monte de carência de rejeição, que talvez depois vai ser suprida fora do relacionamento. Aquele primeiro que fizer um elogio na rua, no trabalho, já vai se sentir notado, e aí já começa a se interessar por outra pessoa, e aí vai virando uma bola de neve. Então percebe como que, por isso que eu falei que o tema ele é bem extenso. Cada tópico desse que eu entrei aqui citando com vocês, a gente poderia entrar numa linha e fazer uma reflexão ali de mais 1 hora cada uma delas. Mas como nós temos um tempo limitado aqui, eu busco trazer esses tópicos para que vocês vão refletindo, e o que vocês se identificarem, né, vocês podem trazer como sugestão para que eu explore em um próximo encontro também, tá? Então, como que a terapia pode ajudar em tudo isso? Bom, autoconhecimento e terapia, né? Autoconhecimento é o que vocês estão fazendo aqui. O fato de você estar assistindo essa live, você está adquirindo um autoconhecimento que vai te colocar em condições de entender a sua própria história, entender o que está por trás da natureza das suas escolhas, por trás ou a falta dela, né? A falta das escolhas, por trás dos bastidores, por trás do seu relacionamento. Isso tudo te coloca em condições de pelo menos ter consciência de aonde possa estar um problema, que consequentemente vai te direcionar para a solução, e não procurar a solução aonde não perdeu, ou tentar resolver um problema com um novo problema. Esse é um ponto. Então aqui que entra o autoconhecimento. E terapia entra nisso como? A terapia vai ser a forma prática de você desassociar todos esses padrões mentais e emocionais que vieram desses desequilíbrios e que estão influenciando, colocando você inconsciente dentro de um relacionamento e você só reagindo às atitudes, ou deixando, né, de reagir, que também é um outro extremo que pode influenciar, que está gerando um desequilíbrio no seu relacionamento. E é onde a pessoa busca a solução tentando trocar de companheiro ou tentando ficar sozinho. Então, esse é um dos pontos muito importantes, a pessoa entender o que está por trás da escolha dela, e o autoconhecimento é para isso, e a terapia vai ser a forma prática de colocar isso na prática, de como que ela vai conseguir alinhar e equilibrar esses padrões para não levar para o seu relacionamento e estender os problemas de relacionamentos anteriores ou de padrões do passado. Então esse aqui é um dos pontos que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês aqui. Se vocês gostaram do tema, se tem alguma outra sugestão, ou se dentro desses vários tópicos que eu trouxe aqui para abordar com vocês hoje, se você se identificou com algum ou gostaria que eu abordasse, deixe aqui nos comentários o que você gostou, o que fez sentido para você, quais desses temas você gostaria que eu explorasse, aprofundasse mais em um encontro futuro. Então deixa aqui as suas dicas, as suas sugestões aqui, que vai ser um prazer interagir com vocês e trazer conteúdo sobre medida para vocês, ok? Fica o convite então, relembrando aqui os recadinhos, quem chegou no meio do caminho aqui da nossa live. Na próxima quinta-feira não teremos o Despertar Consciente devido ao feriado, voltamos normalmente na semana que vem, terça e quinta. Vamos começar a introduzir assuntos dentro do tema controle. Então, se você é um controlador, ou se você está tentando deixar de ser controlado, né, ou se você está perdendo o controle de várias situações na sua vida, venha participar dessa jornada que vai ser
muito legal. Então, além de ter aulas bem aprofundadas que eu estou preparando para vocês, que vão ficar disponíveis a partir do dia 1º, a sequência do Despertar Consciente da semana que vem vai ser dentro desse tema, ok? Outro recadinho. A plataforma já está disponível, a plataforma gratuita, onde vocês conseguem acessar todo o meu conteúdo de forma organizada, tá? Então você consegue cadastrar de forma gratuita nessa plataforma. O link dessa plataforma fica eu estou deixando nos meus stories, na bio do meu Instagram, ou quem me chamar no privado aqui também eu posso enviar para vocês. Na bio do Instagram, eu não sei quando que você está assistindo a gravação dessa live, quem estiver assistindo pela gravação, essa semana o site está fora do ar, então se você tentar entrar pela bio do meu Instagram, talvez você não vai conseguir, porque o site está fora do ar, até porque estamos fazendo todos os ajustes da maratona que nós vamos ter aí, da jornada do combate ao controle, que vai iniciar em breve. Então, como o site está em manutenção, pode ser que, se você estiver tentando entrar por agora, está tendo alguma atualização, não vai conseguir acessar o link. Mas, sabendo disso, eu estou deixando todos os dias nos meus stories do Instagram. Ou você pode solicitar aqui nos comentários abaixo ou no privado, ok? Dentro dessa plataforma, vocês vão conseguir cadastrar de forma gratuita, ter acesso de forma organizada todo o meu material que já está gravado e também ter acesso a alguns conteúdos exclusivos que só estão lá dentro, ok? Então, quem quiser fazer parte, é só acessar o link. Bom, se vocês gostaram aí do nosso bate-papo, lembra de deixar aquele joinha, aquele coraçãozinho, algum comentário que ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para outras pessoas que possa fazer diferença na vida delas também, beleza? Bom, pessoal, gratidão aí por mais um encontro, mais um bate-papo com vocês e até o próximo Despertar Consciente.